Qual é a relação entre arte e natureza? Eu me chamo Marina, sou formada em História, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo e doutoranda em História da Arte pela mesma universidade. Meu nome é Helena, eu sou formada em Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais pela Unesp e mestra em História da Arte pela Unifesp. A gente está aqui no Jardim das Esculturas do Sesc Itaquera e vamos responder essa pergunta inicial para vocês. Uma reflexão que a gente gostaria de propor é que, apesar de haver uma separação atual entre ser humano e natureza, nós somos parte da natureza. Não podemos esquecer que a humanidade também é parte da natureza. A arte, por sua vez, ela é parte da experiência humana e ela dialoga com a natureza desde os primórdios, desde o seu surgimento. Então a gente pode usar como exemplo pigmentos naturais, pintura rupestre, uso de pedras nas mais diversas obras, para os mais diversos fins, e logicamente que essa relação do homem com a natureza e com a arte e os materiais foi se modificando ao longo da história. O ser humano sempre utilizou ferramentas da natureza no seu cotidiano. Na questão da arte, foram usados frutos, frutas e até mesmo sangue animal para compor, no caso, as pinturas rupestres. O ser humano também sempre utilizou materiais como pedra para a sua própria sobrevivência. Então, no caso da pré-história, por exemplo, nós temos ferramentas feitas de pedra, como machados, nós temos martelos e marretas que ajudaram o ser humano a caçar e também a sobreviver. A natureza, ela modificou também a vida do homem quando duas pedras batidas geraram, por exemplo, fogo, que transformou toda a experiência humana. A relação do ser humano com a arte foi se modificando ao longo do tempo. Em linhas gerais, a arte foi retirada de espaços formais e levada para a natureza, de forma que a nossa forma de interagir com a natureza e com a arte se transformou por meio das sensibilidades. A gente está aqui num espaço muito bacana que se chama Jardim das Esculturas. Esse espaço ele fica no Sesc Itaquera, é um espaço bem amplo, bem aberto, e ele é composto de 6 obras mais uma instalação. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas obras e sobre a relação delas com esse espaço. Sim, espaço natural. O fato de estarem presentes no Jardim das Esculturas faz com que essas obras se relacionem com clima, tempo e espectadores. Dessa forma, as obras se transformam na natureza e se mesclam com ela, fazendo uma espécie de simbiose, se tornando uma coisa só. Além disso, ela também convida o espectador, o público, as pessoas de forma geral, a interagirem com ela, a participarem dela, a perpassarem cada uma dessas obras. Mesmo sendo obras diferentes, com técnicas diversas, materiais diversos, é possível ver um eixo em comum entre todas elas. Essa relação com o espaço, a relação com o público, com as pessoas e essas reflexões sobre materialidade e conceitos de forma geral. Em geral, as obras presentes no Jardim das Esculturas trazem aspectos geométricos, como é o caso das obras de Júlio Villani. Os aspectos geométricos foram muito utilizados na poesia pelos concretistas brasileiros, como é o caso de Décio Pignatari e Augusto e Haroldo de Campos. Esses aspectos geométricos também fazem parte da arte concretista brasileira, com artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica. As duas obras do Júlio Villani que tem aqui se chamam Sonhador e Coração. Ambas têm esse aspecto geométrico, de formas geométricas e formas um tanto abstratas, que são presentes tanto em outros artistas brasileiros, quanto em outros artistas latino-americanos e também nas mais variadas manifestações de artes indígenas. As obras, elas dialogam entre si, trazendo essa relação entre mente e coração. E segundo o próprio escultor, a realidade não existe sem o sonho, e o homem não existe sem a liberdade.
Na obra Coração, Júlio Villani trouxe o vermelho, que representa o sangue que oxigena a vida. Já na obra Sonhador, Júlio Villani trouxe o bege, o ocre que, segundo Villani, reveste a vida que está em nós. A gente tem aqui uma obra do Renato Brunello, que é um artista italiano que mora em Cotia desde 1975. O Renato ele tem um repertório bastante amplo, uma formação cultural extensa, que mistura escultura acadêmica italiana, arte barroca brasileira, arte modernista brasileira e arte tumular. Essa obra se chama Triuno. O triuno é uma trindade, é algo que é 3 e 1 ao mesmo tempo. A gente pode ver que essa obra é constituída de 3 estruturas que formam uma coisa só, com um vazio, com um oco no meio. A obra Triuno desafia a gravidade e nos mostra que todo movimento ascendente precisa ter uma base sólida, focada no solo. Essa obra aqui se chama Bigorna 4, é da artista carioca Maria Lúcia Pivetti. Essa artista, ela faz um estudo de forma como se fosse um desenho tridimensional. Além dos outros elementos levantados, essa obra ela faz uma reflexão e subverte o próprio objeto que lhe dá nome. A bigorna é uma ferramenta bastante pesada para forjar peças em metal, e essa obra, por sua vez, é uma obra, apesar de grande, é uma obra leve e totalmente vazada. Feita de tubos de ferro e materiais de construção civil, como pontos de solda e etc., a bigorna se torna extremamente leve, mesmo feita aqui de materiais extremamente brutos. Essa obra dialoga com outras obras do Jardim das Esculturas, como é o caso da obra Balé do Quarto Centenário. A obra Balé do Quarto Centenário, de Ari Pérez, também traz aspectos da construção civil, já que também é feito de tubos de ferro e pontos de solda. Ela não é uma obra jogada ao meio da natureza, ela ajuda a compor a natureza, trazendo movimentos dançantes e ascendentes, que podem tanto representar a pulsação do sangue, quanto a própria dança, bem como o relevo geográfico. O nome dessa obra remete diretamente a um grupo de dança de 1953, que trouxe muitas inovações para o cenário artístico paulistano. O Ari Pérez, cabe dizer, é um engenheiro civil e artista que mescla design, ciência e arte em suas obras. Essa obra, ela traz também, ela convida o público a dançar consigo. E conforme a gente percorre essa obra ao seu redor, ela vai se modificando, estabelecendo então uma dança entre a arte e o público. Aqui a gente tem uma obra da Tânia Queiroz, que é artista, educadora e pesquisadora nas artes de arquitetura e urbanismo, arte contemporânea e mediação cultural. Essa obra é composta de uma torre de ferro, quase como se fosse um obelisco, e vários fios saem dela, vão percorrendo o solo e a grama se infiltra nesses fios, compondo também a obra. Essa obra, a partir dessa torre, convida o público a se aproximar, observar de perto esses fios e pertencer tanto à obra quanto ao espaço externo. Esse obelisco, feito de material pesado também vindo da construção civil, pode representar o progresso, bem como esses fios de ferro, as veias que saem da natureza e retornam para a construção civil. Dessa forma, não existe desenvolvimento, não existe arquitetura se não for pela natureza. Além das outras obras que tem aqui no Jardim das Esculturas, o Sesc Itaquera também recebeu essa instalação do Marcelo Mosqueta, que é um artista e educador brasileiro.
Essa instalação é composta de 148 pedras, cada uma com o nome de uma cidade brasileira, que tem o prefixo Ita, que em tupi significa pedra. Tem essa estrutura de ferro, embaixo tem parafina e em cima uma parte desse granito fica visível. Nessa perspectiva, Marcelo Mosqueta faz uma relação com o elemento indígena, que antes de dar nome à paisagem, sentiu os elementos minerais que a rodeavam. E além disso, ele também traz consigo essa possibilidade de se mostrar visível algo que foi por tantos séculos apagado na sociedade brasileira, que são as diversas culturas indígenas. O Sesc Itaquera, com essa natureza abundante, tenta trazer para os seus frequentadores o respiro, o fôlego, que sai da natureza e da arte e que oxigena a vida. Vocês gostaram das informações que a gente passou? Gostariam de saber um pouquinho mais? Então a gente convida todos vocês a visitarem o Sesc Itaquera, conhecer o Jardim das Esculturas e todas as atividades artísticas, culturais, esportivas e muito mais possibilidades que tem aqui.